Agora, essa questão da infantilização que o Luigi tá falando é uma coisa interessante pra gente comentar aqui, porque sim, o espectador de cinema ele é um agente infantilizado. Agora, essa infantilização do espectador do cinema, ela é uma das causas pelas quais a indústria da cultura se aproveita dessa infantilização para fazer um padrão de gosto nos filmes de super-herói, por exemplo. Por que eu digo isso? Lá na década de 60 ainda, a gente vai ter uma teoria do cinema chamada teoria dos espelhos, que vai estar muito vinculada à perspectiva da teoria dos dispositivos, que vai ser um pouquinho depois e tudo mais, e com as ideias do Lacan, do Jacques Lacan, o psicanalista. Né? Então veja, o Lacan ele vai falar sobre as fases do desenvolvimento infantil, chamada fase dos espelhos, que é uma fase do desenvolvimento da criança, onde a criança passa a reconhecer em si o ideal do outro. Ou seja, ela passa a olhar para o outro e reconhecer o ideal de si, melhor dizendo. Saca? Então veja, ela passa a reconhecer no outro o ideal de si. Quando a galera do cinema passa a transpor essa teoria para o cinema e reconhecer essa teoria no cinema, passa a reparar que a tela do cinema ela se configura de uma maneira a transformar-se em um espelho que reflete a existência do próprio espectador. Ou seja, o espectador olha para a tela do cinema e a tela do cinema reflete um pouco sobre o que somos, sobre o eu. A teoria dos dispositivos, por exemplo, do Baldry, vai dizer pra gente que no cinema o realismo basiniano, por exemplo, é um construto, que o ilusionismo hollywoodiano pode ser tão realista como o neorrealismo italiano. Por quê? Porque o realismo no cinema é uma questão de sujeito. Uma questão de sujeito. Ou seja, os dispositivos cinematográficos criam um eu no cinema. Um eu específico do cinema. E que dispositivos são esses? Sala escura, projetor oculto, que emana uma luz numa tela, que reflete para o espectador, que se mantém num lugar escuro, podendo ver sem ser visto. Mantendo a sua posição de agente voyeur. Ver sem ser visto. E, portanto, não ser incomodado, não sentir-se violado por aquilo que está assistindo. Não sentir-se envergonhado por aquilo que está assistindo. Saca? Portanto, na sala do cinema, sob todas essas condições que são impostas pelo dispositivo cinematográfico, o espectador se põe numa condição onde ele pode simplesmente se desligar do seu entorno para mergulhar no filme. Repara nisso. Na sala do cinema nós temos um processo de imersão tão intensa, provocada por todos os dispositivos, que faz com que, mesmo que o filme que está aparecendo pra gente seja uma fantasia, a gente consiga reconhecer no filme o ideal de nós. Reconhecer o filme como o ideal do que somos. E aí, a partir disso, o cinema consegue construir padrões. Consegue construir padrões. Padrões de beleza, padrões de gosto, padrões dos mais diversos tipos. Compreendendo que temos, então, um espectador que é passivo e que está ali alienado do mundo, imersivo em um mundo que não mais é o seu. Mas que parece ser o seu, ou melhor, é o ideal de si. Entretanto, esse espectador que é desencantado, que o Luigi demonstrou pra gente, esse espectador que é completamente desencantado, que durante sua semana trabalha 8 horas por dia, mais deslocamentos, e acorda no dia seguinte para fazer o mesmo, e chega no final de semana para assistir a esse filme, ele entra nessa sala para ter esse encantamento, alienado do mundo, e quando sai, ele volta a ser desencantado. Porque aquele mundo não é o dele. Aquele mundo é ideal. Aquele mundo de fantasia ideal, aquela pessoa que ele reconheceu em si, não é ele. Então eu nunca vou ser o Brad Pitt, eu nunca vou ter o dinheiro do Brad Pitt, nem a beleza que o Brad Pitt tem. Então quando eu saio da sala do cinema, eu passo a saber, eu posso colocar a mão na cabeça, putz, eu não sou essa pessoa.
Eu não tenho esse padrão de beleza. Eu não tenho esse padrão de gosto. E eu me deprimo. E eu volto ao meu processo de desencantamento. Logo, o que eu preciso dizer aqui pra vocês é que o espectador do cinema, quando vai ao cinema, ele sofre por um processo de infantilização. Ou seja, ele retorna à fase do espelho descrita pelo Lacan. Que é uma condição essencial para esse mergulho no filme. Que, porém, entretanto, todavia, a indústria da cultura se aproveita para construir e reproduzir desencantamento. Reproduzir desencantamento. Porque seres desencantados significam seres que buscam encantamento. E onde eles vão buscar encantamento? No próximo filme. Criando consumo novo. Beleza? Em breve essa aula vai estar disponível lá no Introdução ao Cinema. Então, não perca. Agora, eu queria ver se eu consigo... Vou tentar fazer um corte dessa parte. Eu queria ver se eu consigo fazer mais um react aqui rapidinho com vocês. Vai ser bem rápido agora. Até porque eu tenho que buscar livre na escola daqui a pouco. É sobre um assunto que já saiu um tantinho de moda. Já saiu um tantinho de moda porque já passou muito tempo. Mas que eu queria retornar, até porque eu vi um vídeo de uma moça, de uma camarada muito legal, que eu não sei o nome dela, mas o perfil dela é Pedagolítica. Não sei se vocês já conhecem, mas procurem. Vou escrever aqui do lado pra vocês, no chat. Procurem essa moça no Instagram e sigam essa moça, por favor. Essa moça tem muito poucos seguidores no Instagram, ela tem mais seguidores no TikTok, mas procurem essa moça no Instagram e sigam essa moça agora. Vá lá, por favor, e sigam essa moça, porque ela é maravilhosa. Ela tem um conteúdo voltado para uma perspectiva de educação crítica. Ela é uma pedagoga e ela transmite os seus pensamentos a partir dessa perspectiva da pedagogia. Então, lindo, maravilhoso o conteúdo dela. E ela falou sobre o caso do Lula ter dito que os videogames, vocês estavam falando de videogame aí, né? Que os videogames seriam causa da violência. Eu já sei, todo mundo já sabe que o Lula já se retratou sobre isso e tudo mais, mas é importante que a gente volte nesse assunto porque ele traz pra gente algumas questões que vêm em direção à perspectiva do audiovisual e como o audiovisual constrói essas ideias, inclusive nas pessoas, tá bom? A moça, que eu não sei o nome, do Pedagolítica, fala sobre o assunto, não numa perspectiva do audiovisual, mas ela dá uma introdução pra gente, pro que eu quero falar com vocês também. Vamos lá ver? Vamos lá. Vocês conhecem essa moça? Relacionar jogos de videogame a ataques violentos como os que aconteceram recentemente, não só é errado, como é muito perigoso. Nesse vídeo eu vou explicar por quê. Ontem circulou um vídeo de uma fala do Lula, fazendo uma relação aí entre jogos violentos e os ataques às escolas que aconteceram recentemente. Só que o Lula tá bem longe de ser o único que falou isso. Essa fala se repete há muitos anos por pessoas diferentes, de alinhamentos políticos diferentes, e ela é extremamente problemática. Embora exista sim uma banalização da violência por parte de quem joga jogos violentos, essa banalização, não acontece só por causa dos jogos, e 2, não é um fator decisivo na hora de alguém fazer algo do tipo. Porque essa mesma banalização da violência, ela acontece por diversos outros motivos, como por exemplo a gente viver numa sociedade extremamente violenta, como a gente abrir o jornal todos os dias e dar de cara com diversas notícias que são sobre ataques violentos a pessoas reais. E a outra coisa que é importante a gente pensar sobre isso, é que se a gente atribui a culpa desses ataques, mesmo que parcialmente aos videogames, a gente acaba desviando das causas reais desse problema. É óbvio que se a criança ou o adolescente passa muitas horas na frente do videogame, ele tá deixando de desenvolver outras habilidades. Mas o que a gente precisa entender é que o problema não é o videogame. Sempre que um adolescente ou uma criança passa muitas e muitas horas trancado jogando, é natural que as pessoas se preocupem. Mas a questão aí é olhar que o problema é o excesso e não a prática. Não existe comprovação nenhuma de que é problemático você jogar um pouco todo dia. O que é ruim é se você torna isso a única atividade que você faz e você ou deixa de fazer outras coisas por conta do jogo. E aí cabe lembrar que são crianças e adolescentes, são pessoas que não têm seus cérebros formados e não são capazes de decidir sozinhas o que é bom pra eles. Então eles precisam de mediação de adulto. O problema é que a questão da violência tem uma abordagem diferente por parte da sociedade. Porque muita gente acredita de verdade que a exposição a jogos violentos sozinha vai moldar o caráter da pessoa. E de que essa pessoa precisaria extravasar a violência dela ali no mundo real. Mas
Para pra pensar comigo. Faz sentido a gente pensar que um adolescente vive num lugar limpo, que tem acesso à comida, que tem acesso a bons estudos, que tem acompanhamento psicológico, que faz esportes. Só porque ele joga Counter-Strike ele vai se tornar uma pessoa violenta que vai atacar a escola? O fator que une esses ataques não são os jogos de videogame, são motivações políticas ou ideológicas. E aí você pode colocar desde o machismo até o fascismo. Entender que isso tem um viés social é fundamental para que a gente possa lidar com isso da melhor forma. E o problema é que geralmente quando esse tipo de coisa acontece, toda a sociedade se engaja na discussão sem ter embasamento para isso. É muita opinião e pouco estudo, porque eles veem ali um ataque acontecendo, eles não conseguem enxergar um motivo direto para esse ataque, já que ele é construído socialmente, e aí eles procuram uma única resposta óbvia. Só que essa resposta nem sempre é certa e cria-se um espantalho que impede que as pessoas enxerguem o real problema, que geralmente tem a ver com organizações extremistas, machistas ou fascistas, somada a questões sociais e psicológicas. Então, na prática, acaba sendo perigoso a gente colocar o jogo de videogame como pano de fundo para esses atentados. O que de forma alguma não significa que a gente não tem que discutir a banalização da violência por conta do acesso aos jogos. O que não dá é pra ficar repetindo esse tipo de argumento que não tem embasamento nenhum e ignorar todas as discussões de pessoas que estudam sobre o assunto e que sabem apontar os reais motivos para ele. Mas o problema é que isso passa por uma crítica à sociedade e à forma como ela se organiza. E tem muita gente poderosa que não tem interesse nesse tipo de discussão. E aí acabam dando espaço pra gente que fala que a culpa é do videogame e não pra quem estuda o assunto de verdade. Relacionar jogos de videogame a ataques violentos como os que aconteceram. Então, ó, sigam ela lá e fala lá, chega na DM dela e fala, ó, vim por causa do professor Felipe Leão. Uma coisa que é legal na fala dela é que, primeiro, ela demonstra que quando essas coisas acontecem, o debate popular começa a girar em torno disso, e é importante que a gente tenha em mente que esse debate popular ele vai ser sempre mediado por essa mídia burguesa, né? Então a mídia burguesa vai ser a que vai mediar, que vai pautar esse debate, que vai construir no imaginário popular justamente a opinião acerca desse debate, né? E a gente sabe qual é o viés desse debate, que essa mídia burguesa ela vai se vestir de imparcial, mas vai construir na população um ideal específico, um viés específico acerca desses debates. Agora, é importante a gente ter em mente um debate audiovisual quando a gente vai falar sobre videogame também. Porque, assim, da onde surge esse pensamento conservador? É claro que o conservador ele não vai possuir consigo esse tipo de análise. Até porque liberal não lê. Mas, entretanto, todavia, é a gente perceber que o videogame, tal como o cinema, são artes que partem de um pressuposto audiovisual. Beleza? O cinema também, por muito tempo, caiu nesse mesmo discurso de que seria uma das culpas da violência sistemática no âmbito social. O cinema, a produção audiovisual e tudo mais. Vocês devem ter mães, pais, avós, sei lá, que falam que na televisão só passa violência, só passa desgraça, e por isso que as coisas estão assim, tudo mais. Ou seja, a produção audiovisual no cinema sempre esteve esse mesmo problema. Agora, o videogame sobe uma escada nesse lugar. Por quê? Por quê? Veja só. O cinema, a gente já discutiu aqui em alguns momentos, é uma arte que entrega até o momento a melhor possibilidade de responder ao problema da forma. Que problema da forma é esse? Da perduração da forma a partir da necessidade de construir um duplo do mundo. Certo? Eu não vou me aprofundar nesse debate porque a gente já tem conteúdo lá no Instagram falando sobre isso. Mas, em suma, é dizer que toda técnica no cinema vai em direção ao realismo. No cinema e nas artes pretéritas ao cinema. Toda técnica vai em direção ao realismo. Não os usos, as técnicas. E é pensar, portanto, que no desenvolvimento do cinema, cada uma das técnicas que vem surgindo vão em direção a esse mesmo realismo. O que entrega às pessoas o imaginário de que o cinema é a arte que nesse momento, o cinema e o audiovisual, é a arte que nesse momento melhor entrega uma verdade sobre os temas que estão sendo abordados. Ou seja, o cinema entrega para o espectador uma verdade. Uma verdade. Beleza? Quando eu digo uma verdade, é claro que essa produção das imagens, ela é compreendida por quem faz que ela chega ao espectador como uma verdade, mas ela é manipulada sempre. Certo? Porque esse duplo do mundo, tal como o desejo da criação do cinema, não se completa no cinema.
saca? O cinema não concluiu o seu próprio desejo de se criar como um duplo do mundo. E, portanto, a verdade em si não é uma verdade no cinema. É uma verdade que é narrada por alguém, saca? Mas ela chega até as pessoas como uma verdade. Sobretudo quando a gente compreende uma mídia burguesa que atua sob essa perspectiva da imparcialidade. O que faz com que as pessoas creiam que a pessoa que está fazendo está sendo imparcial, logo só mostrando a verdade. Beleza? Entretanto, há uma questão no cinema que faz com que as pessoas se afastem um pouquinho, dê um passo atrás nessa perspectiva conservadora da violência que se instaura na sociedade com relação ao videogame. O cinema depende de um espectador passivo. Ou seja, o espectador que senta na sala do cinema ou senta no sofá e assiste ao filme. O espectador do cinema e, portanto, o jogador de videogame, ele não é um espectador. Ele é um jogador. Ou seja, o videogame ele demanda de um espectador ativo. O que faz com que esses conservadores e liberais tenham a compreensão de que, no videogame, a criança, sobretudo, tem a possibilidade de realizar escolhas violentas. Escolhas violentas. E mais do que isso, e aí a partir disso, claro, a resposta imediata, lógica dessas pessoas, que não tem lógica nenhuma, é que se ela pode escolher, se ela pode promover escolhas violentas no mundo do videogame, logo ela realizará essas escolhas violentas no mundo real. Não cabe. Não cabe esse discurso. Entretanto, todavia, como a moça do Pedagolítica falou aqui, que eu preciso saber o nome dela, que eu não sei mais uma vez, sigam ela lá. Sigam ela lá. Mais uma vez falando isso. Há questões que precisam sim ser discutidas quanto ao uso do videogame por crianças e adolescentes. Sim, precisam. Que essa discussão deve ser muito mais encarada na perspectiva da mediação desse uso do que na proibição do uso. Na mediação do uso do que na censura de jogos violentos. Vai na perspectiva da mediação. De saber se seu filho tem 12 anos e está jogando um filme de indicação de 18 anos. De comprimir o tempo de tela. Por que isso? Porque lembra que eu falei com vocês agora há pouco sobre a questão de que o cinema e o audiovisual criam o ideal de nós? Na tela do cinema nós temos o ideal do que somos. Ideal. Que a tela se transforma num grande espelho da nossa própria existência, nessa perspectiva da fase dos espelhos do Lacan. Então, eu olho para a tela do cinema, eu olho para a tela do videogame, e lá tem o ideal de mim. O que eu gostaria de ser. De poder ser. Lá está o ideal de mim. Saca? Com mediação, isso pode ser suprimido, isso pode ser aproveitado como um tempo de lazer. Sem mediação, se você fica enfurnado no videogame o tempo inteiro, a criança fica enfurnada o tempo inteiro naquilo ali, esse ideal se constrói como uma materialidade na existência dessa criança. E quais são os problemas sociais envolvidos nisso? É essa criança ir pra uma escola e matar geral? Não. É depressão, é ansiedade. Por quê? Porque essa criança, ela vê o ideal de si no videogame, e, portanto, no videogame ela é maravilhosa, ela sabe jogar, ela encara o mundo de uma maneira incrível, ela sabe fazer tudo naquele espaço, todo mundo gosta dela, as pessoas interagem com ela e gostam dela, e ela sai de lá, sai do mundo ideal, e vai encarar o mundo real, e ela tem problemas na escola, ela sofre bullying, ela tem uma relação familiar ruim, uma relação familiar que não media o debate sobre o videogame. E claro, essa criança ela vai carregar consigo uma série de traumas e problemas vinculados ao uso do videogame, que estão permeados sobre o estudo da teoria audiovisual. Percebe? Entretanto, é claro que isso não está vinculado à violência, mas a uma perspectiva psicológica que o uso de telas desenfreados causa na criança e no adolescente. Beleza? É isso. Queria falar um pouquinho sobre isso também.